Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje ouviremos assim. Jesus estava ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente, andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: estás livre de tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Meus irmãos, Jesus passou a vida fazendo bem, em todo momento da sua vida. Não existe um único momento em que Jesus não está fazendo bem, não está procurando a salvação das pessoas. Entenda, o nome de Jesus é Deus salva, Jesus veio para salvar. Então, mesmo quando Jesus está em silêncio diante do tribunal que o acusava durante a paixão, ele está salvando aqueles homens. Quando Jesus pergunta a Pilatos, aqueles que são da verdade escutam a minha voz, quando Jesus fala com o ladrão no alto da cruz, quando Jesus fala com os apóstolos, com os fariseus, quando repreende os mestres da lei, Jesus está procurando a salvação. Aqui também, mais uma vez, como em todo o Evangelho, Jesus procura a salvação porque ele veio para salvar. Mesmo quando ele usa o chicote de cordas, ele está ali dando a oportunidade a mim e a você e aqueles homens de escolherem a salvação. Sabemos o que aconteceu neste Evangelho. Não é que toda a Assembleia regozijou-se, todo mundo começou a louvar a Deus, que é cheio de misericórdia, que livrou aquela pobre mulher que há 18 anos sofria encurvada por obra de Satanás. Não foi todo mundo louvando e bendizendo a Deus. Certamente aqueles de coração aberto, aqueles com o coração mais simples louvavam a Deus. Mas seguindo o Evangelho, sabemos que alguns começaram a reclamar com Jesus. Pior, começaram a reclamar com a gente. Existem 7 dias na semana, não venham aqui no sábado para ser curados. Sábado é o dia de Deus. Ora, quando começamos a amar Deus desta forma, é porque talvez nós não entendemos verdadeiramente o que é o amor de Deus. Quando queremos ser nós os defensores de Deus, podemos acabar corrompendo exatamente aquilo que queremos preservar. Na sanha de fazer e obedecer todos os mandamentos, os fariseus acabaram esquecendo o fundamento da lei, que é o amor e a misericórdia. Jesus, mais adiante, vai dizer: vocês são hipócritas. Vocês sabem que eu fiz o bem e vocês sabem o que é o bem. Porque no dia de sábado vocês vão lá soltar o boi e o jumento para que eles possam ir beber água. Isso também é um trabalho. Isso também é fazer algo que não está prescrito no sábado. Hipócritas. Meus irmãos, aqueles homens exatamente viviam na hipocrisia de se julgar mais santos, mais puros, mais perfeitos que os outros e, como eu disse, corrompiam exatamente aquilo que procuravam preservar, a lei de Israel, a lei de Deus. Por quê? Porque não entenderam verdadeiramente qual é a lei de Deus, que é o amor. Todos nós devemos ter atenção quando nós queremos e devemos fazê-lo, defender a igreja, defender os mandamentos, a lei de Deus. Devemos tomar cuidado porque também nós podemos fazer da Bíblia, da igreja, das instituições, um ídolo. Podemos acabar corrompendo aquilo mesmo que queríamos salvar. Quando começamos a fazer acepção de pessoas. Não, esses podem entrar na igreja, aqueles não podem. Esses podem, aqueles não podem. Não estou dizendo com isso que a gente vai fazer da igreja a casa da mãe Joana. Não. Então todo mundo pode participar dos sacramentos? Não. Todo mundo pode casar na igreja? Não. Todo mundo... Não, existem regras. Existe um caminho. E esse caminho tem um porquê, que agora não dá para explicar. Mas o que eu estou dizendo é que quando a gente fica naquela sanha de defender algo da igreja, podemos acabar caindo no pecado da hipocrisia. Ou seja, nos reconhecemos mais santos,
mais puros, mais merecedores do céu do que os outros. Olha o evangelho de ontem, o evangelho do publicano e do fariseu. Quem saiu justificado da igreja? O puro fariseu, que fazia tudo que obedecia à lei, ou o pecador publicano, que realmente se arrependia dos seus pecados diante do Deus da misericórdia? Jesus hoje retoma isso. O evangelho hoje, a igreja nos apresenta esse evangelho e retoma isso. Então cada um de nós somos chamados a olhar para nós mesmos, e isso em toda a nossa vida. É terrível os pais, né? Que na educação dos seus filhos, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Hipocrisia. Isso é hipocrisia. Não, vai na igreja, você tem que ir na igreja. Faz a catequese porque você tem que fazer a catequese. Eu fico em casa assistindo um jogo de futebol. Eu vou sair com as minhas amigas. Não, eu tenho coisa mais importante para fazer do que ir na missa. Então, às vezes a gente realmente tem que ir fazer outras coisas. E Jesus entende isso. Mas o que eu estou querendo dizer é quando a gente começa a relativizar certas coisas. Eu já estou em um certo nível. Não é assim. Devemos estar atentos com a hipocrisia. E a hipocrisia desses homens é uma hipocrisia que muitas pessoas hoje no nosso mundo estão caindo. Nós sabemos o que é o certo. Nós sabemos o que é a verdade. Nós sabemos realmente o que é o amor. A pergunta que se põe é: eu estou pronto a pagar o preço por ser fiel e coerente com a verdade? Eu estou pronto a sofrer verdadeiramente por aquilo que é o amor? Meus irmãos, o momento presente que nós estamos vivendo no mundo todo e particularmente no nosso Brasil, na proximidade dessas eleições, é hora de nos colocarmos diante de Deus. Hipócritas serão todos aqueles que dirão: ah, eu não tenho nada a ver com isso, eu não votei em ninguém. Exatamente, você não votou em ninguém. Você não quis se posicionar, você não quis assumir o ônus de ter de escolher. Ninguém pode ficar sem escolher. Diante da presença de Deus, nós devemos nos alegrar por aquilo que Deus faz, ou devemos também reprovar aquilo que Deus faz, mas temos a coragem de nos posicionarmos como somos. Então, o que a tua consciência te diz? Você e eu precisamos fazer uma escolha. Procuremos e peçamos a Deus que nos ajude a não sermos hipócritas, de sabermos qual é a verdade, de sabermos e conhecermos a história. Nós nascemos ontem. Os adolescentes, gente que nasceu depois do ano 2000, não entende nada do que está acontecendo no Brasil. Mas eu e você que temos um pouquinho mais de DNA, de data de nascimento avançada, nós sabemos o que aconteceu. Ou você teve amnésia agora, seletiva, como estes homens, que esquecem que de manhã foram lá soltar o burro e o jumento, que não poderiam, e agora reprovam Jesus porque curou aquela mulher, porque está tentando fazer o bem àquela mulher, e efetivamente está fazendo. Cuidado, meu irmão. Não podemos cair no pecado da hipocrisia. É o que Jesus nos pede hoje no Evangelho, é o que o Senhor nos pede a cada dia. Peçamos ao Senhor que nos ilumine, e no próximo domingo, quando vamos às urnas, vá às urnas, vá votar, escolha o seu candidato. Não seja hipócrita de ficar em casa e dizer: eu não tenho nada a ver com isso. No fim dos tempos, ninguém vai poder votar nulo. Ninguém vai poder votar branco. No fim dos tempos, eu e você vamos ter que apresentar as escolhas que nós fizemos diante de Deus. Não se exclua. E ajude outro também a não se eximir, não se excluir da responsabilidade de escolher o meu, o seu, o nosso futuro. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Na certeza que o Senhor está sempre conosco e nos ajuda a procurar o bem e não sermos hipócritas como os fariseus, tenham todos uma boa semana.